A paz do Senhor, Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 14 até o versículo 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E eu sei as suas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No versículo 14, essa palavra Amém é uma palavra que ela vem direto de Deus. Essa palavra Amém, ela é um acrônimo. O que é um acrônimo? São as iniciais de uma palavra, não é um exemplo. A palavra que todos nós conhecemos, que também é um acrônimo, né? CPF, que quer dizer Cadastro de Pessoa Física. Isso é um acrônimo. Então, voltando aqui a Apocalipse 3, versículo 14, essa palavra Amém, um acrônimo. E quais são as palavras? No hebraico aparece assim: Elohim, Meler, Neemã. No português, Deus, Rei, Fiel. Então, quando falamos Amém, estamos falando Deus, Rei, Fiel. Ou seja, todos os detalhes que foi escrito aqui, mostrando as falhas e a mornidão da igreja de Laodiceia. Todos os detalhes. Era algo que realmente existia em Laodiceia. Não estava nem aumentando e nem diminuindo. Depois de outra parte, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? O Senhor Jesus. Isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5. E também Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 11. Laodiceia, uma cidade rica. E todas as características físicas, geográficas que existia ali em Laodiceia, estava ali representando esta igreja. Cidade rica, mas não tinha água. A água vinha de fora, vinha através de um condutor. E quando chegava na cidade, uma água morna, nem quente e nem fria. Uma espécie de uma igreja pagã. Os imperadores romanos eram adorados como deuses. Laodiceia é uma igreja de crença fácil. A água quente é medicinal para curar os enfermos espiritual. A água fria para o refrigério espiritual dos cansados. Vômito, este termo indica terrível maldição, a saber, a total rejeição da parte de Cristo. Então, esta era as condições desta igreja. E esta igreja representa hoje a igreja dos nossos dias, de uma forma geral. Quando olhamos hoje, para as igrejas, infelizmente, é o que vamos observar. Muitas falhas. Ou seja, não é uma igreja nem quente e nem fria. É uma igreja morna. E como diz o texto aqui, o Senhor era rejeitada totalmente por Cristo. Como diz o texto aqui, Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 16. Cristo falando: vomitar-te-ei da minha boca. Então isto mostra de uma forma literal
é uma igreja que tinha muitos pecados, que tinha muitas falhas, representando na sua totalidade a igreja hoje dos nossos dias. E veja bem que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 22, ali o texto é bem claro, que devemos fugir da aparência do mal. Se algo parece mal, é necessário fugir. Mas o que nós percebemos hoje, nos nossos dias, de uma forma geral, cada dia as pessoas na sua totalidade querem se aproximar do mal. E com esse tipo de argumentação, olha, mas tal coisa não é pecado, porque não está escrito na Bíblia. Tal coisa também não é pecado, porque também não está escrito desta forma. E cada dia que se passa, a pessoa cada vez vai se aproximando do pecado, vai se aproximando daquilo que é mal. E quando menos a pessoa espera, a pessoa já está no limite. Quer dizer, para cair no fracasso é por qualquer motivo, porque já está no limite. Já não existe mais nenhuma margem para nenhum deslize. É onde que muitos têm caído no fracasso. E o texto é bem claro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 22. Devemos fugir da aparência do mal. Então, que cada um de nós, a cada momento, possamos vivermos na presença de Cristo e fazendo aquilo que o texto nos ensina. Não é fugir somente do mal, não. Fugir da aparência do mal. Cada vez mais próximo de Cristo. Cada vez vivendo uma vida em comunhão com Cristo. Porque se começarmos a olharmos para um lado ou para outro, ou para as pessoas como nosso exemplo, isso pode ser um fracasso. Por quê? A igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria, uma igreja morna. Agora imagina a pessoa tomando, por exemplo, uma pessoa morna. Quer dizer, vai ficar morna também. E o texto aqui é bem claro. Jesus disse de uma forma bem precisa: por não ser nem quente e nem fria, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, vômito. Este termo indica terrível maldição, a saber, a total rejeição de Cristo Jesus. Então, que cada um de nós, a cada momento, possamos viver uma vida aquecida pelo Espírito Santo. E dessa forma, temos força de fugir daquilo que parece que é mal. E que assim o Senhor Deus, a cada momento, possa nos transmitir a paz e a esperança para cada um de nós. Amém.